Amados e queridos irmãos, espero encontrá-los reinando em vida, entendendo qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus e descansando tão somente no Senhor, reconhecendo Ele como único Deus soberano que reina sobre tudo e todos, Senhor de tudo e de todos, que a honra, a primazia, o poder, a glória, o louvor, a adoração, tudo é dele. E tudo é a sua vontade. Nos céus, debaixo dos céus, nas profundezas e em cima da terra. 100% é a vontade de Deus. Ele é o Senhor, Ele não muda. Ele criou todas as coisas, o bem, o mal. Ele promove a paz, promove a injustiça. Ele, o Senhor, fez todas as coisas. Isaías capítulo 45. Há uma simplicidade quando o véu é tirado no entendimento da sã doutrina. Isso aqui que eu acabei de dizer é a sã doutrina. É a palavra da verdade, é o alimento sólido. Isso tudo que eu acabei de dizer não tem nada a ver com religião, com os ensinos dos homens, com os seus preceitos, e nem tampouco com os rudimentos da lei de Moisés, que ficou para trás. A manifestação de Deus em carne, o Cristo Nazareno, veio para cumprir a lei, cumpriu a lei, buscou e salvou a todos os judeus que estavam perdidos. Este evangelho da circuncisão, que ele ordenou que os seus discípulos pregassem ao mundo de Israel, se cumpriu. Os que creram na mente foram salvos da grande tribulação. E os que não creram foram condenados. A Bíblia, ela hoje não é mais um livro profético, e sim um livro histórico. Por que não mais profético? Porque tudo quanto está nela já se cumpriu. Mas os futuristas, os religiosos que se apegam a preceitos dos homens, que vivem debaixo de rudimentos, que têm sobre os seus ombros fardos e julgos, pois seguem a homens, pois vivem antes da cruz, querendo fazer tudo quanto Cristo Nazareno fez, como se ele tivesse ordenado isto. Nós vivemos e andamos por fé. E pela fé nós cremos em tudo quanto ele fez, mas tomamos posse. Não precisamos fazer. Até os judeus que receberam as 613 leis do Torá não conseguiram praticar as obras. Cristo veio e fez por eles. E ficam aí os nossos irmãos, que também são filhos de Deus, querendo fazer as obras, buscando uma autojustiça. Dentro dessas sinagogas, são tantos regulamentos, tantas normas, tantas aspas, doutrinas, que impõem para que as pessoas possam segui-la e praticar. E então esse sistema religioso doutrinal fazem das pessoas um religioso. É o que
os nossos irmãos são. Pois bem, uma boa noite a todos, meu muito obrigado a cada um de vocês. Quem não é inscrito, se inscreve, é gratuito, divulgue e compartilhe meus vídeos. O tema de hoje é a verdadeira graça, quebra todo o conceito religioso do homem e a sua soberba e também a sua arrogância. Está escrito em Provérbio que o tolo pensa que sempre está certo. Vocês lembram da mensagem de ontem? Eu quero dar um prosseguimento no que eu disse ontem. Eu quero ler em Romanos, capítulo 5. Diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Disse Paulo aos Romanos, justificados pela fé. Cristo Nazareno já havia cumprido a lei. O tetelestai, estava tudo consumado. Mas muitos ainda viviam debaixo dos rudimentos. Aquele aion de Paulo, ele teve grandes conflitos. Percebemos isso nas suas epístolas, nas suas cartas escritas. 2 diz, mediante quem obtivemos entrada pela fé a esta graça, a este favor imerecido. A graça é por meio da fé, e não por meio de obras, por meio de preceitos, por meio de rudimentos. A graça é tão somente pela fé. Nós não precisamos de templo, de homens que se diz ter autoridade espiritual sobre as nossas vidas. Porque o Senhor é o Espírito, é a Ele que nós nos submetemos. É Ele quem nos guia, é Ele quem nos dirige. Romanos capítulo 7, versículo 14. Porque é assim que deve se portar e comportar os verdadeiros filhos de Deus. E fugir de todo esse sistema religioso doutrinal. Ele diz, não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança a experiência, a experiência a esperança. Queridos, não devemos andar por vista, mas tão somente pela fé. Quando nós entendemos todo esse contexto de graça, toda a arrogância, toda a soberba do homem cai por terra, porque somente a graça pode quebrar todo o conceito religioso do homem. Somente a graça. Ontem, quando eu me referi a um vídeo onde um cidadão desafia a todos, de todos os tempos, dizendo que conhece tudo e que sabe tudo mais do que qualquer um. Nós não devemos subestimar a ninguém, por mais que achemos que nós temos convicção, temos certeza daquilo que cremos. Devemos respeitar a cada um dentro da sua forma, dentro da sua maneira de crer, mesmo que seja contrário, que seja diferente aquilo que nós cremos. A graça, ela, tão somente ela, é capaz de quebrar esse conceito religioso do homem. Quando
os filhos de Deus se comportam dessa forma, dessa maneira, é porque ainda não foi alcançado pela verdadeira graça de Deus. A graça, quando nos alcança, nos faz colocar em igualdade uns aos outros. Vemos todos como nossos irmãos. Não subestimamos quem quer que seja. Principalmente alguns que se colocam como pregadores e ensinadores da Bíblia. Muitos desses têm feito isso com muita arrogância e soberba, deixando transparecer de forma muito clara a falta da graça de Deus neles. Talvez seja por isso que subestimam a graça e se fala num tal evangelho eterno. Porque a graça, tão somente ela pode trazer humildade, a fim de que nós venhamos reconhecer Cristo, como nos dias de Paulo, um em todos. E quando eu falo do Cristo, eu falo do próprio Deus, porque Cristo é Espírito. E Ele habita no nosso espírito. Fez de nós o templo, a morada da sua habitação. Irmãos, não podemos limitar a nossa fé à crença dos outros. Aos nossos irmãos que dizemos que estão no sistema religioso, eles creem na graça de Deus. Eles creem que Cristo é o nosso Senhor. A diferença da forma deles crerem da nossa é que eles vivem ainda nas práticas dos rudimentos da lei, debaixo de preceitos dos homens. Voltado para este mundo físico, para este mundo intelectual, buscando conhecimento filosófico, científico, acadêmico, querendo, com isso, convencer as pessoas dentro daquilo que elas acreditam, como se tudo isto tivesse uma importância no mundo espiritual de Deus, quando na verdade não tem, porque as coisas desta vida não se pode colocar como parâmetro para que se possa viver essa vida espiritual com Deus. Porque nós não somos carnais, não somos deste mundo, não somos daqui, somos espirituais, e como espirituais que somos, pensamos nas coisas do alto, nas coisas de cima, e não nas coisas da terra, nas coisas desta vida, porque já estamos assentados com Ele nas regiões celestiais. Sabemos que todo esse conhecimento que as pessoas procuram querer ter, eles não ajudam em nada neste mundo espiritual de Deus. E é esse mundo espiritual de Deus que nós fazemos parte como espirituais que somos. Por isso que Paulo diz que os carnais não discernem o espiritual e o espiritual não é por ele discernido. O evangelho é simples. A graça é simples. Quando o véu é tirado, a gente vê a simplicidade da graça de Deus por meio da fé que veio por Cristo ressuscitado. Então, queridos, quando esse entendimento
nos alcança. Nós olhamos para todos de igual modo, não discriminamos, não fazemos acepção, não nos comportamos com soberba, com arrogância. Nesse mundo espiritual de Deus, quando estamos tratando das coisas espirituais. Isso, arrogância, soberba, é dentro do mundo. É dentro do conhecimento, digamos assim, daqueles que estão na pirâmide do saber. O primeiro, que é o empírico, o filosófico, o científico, até mesmo o teológico. Primeiro, segundo, terceiro e quarto. O quinto é o divino. E é no quinto, é no divino que nós, como os espirituais que somos, que devemos permanecer. Somente Deus, voltado para Ele, vendo-o como soberano, como eterno. E assim sendo, somos guiados e dirigidos por Ele. E passamos a conceder frutos para as boas obras, amando igualmente a todos os nossos irmãos, usando para com eles de benignidade, de misericórdia, sendo compassivo e misericordioso e longânimo para com todos. Não atacando, nem desfazendo de quem quer que seja, pelo fato de não ter a mesma visão que temos. Foi isso que eu vi, foi isso que eu entendi naquele vídeo que eu assisti. Quando todos pensam diferente desse tal, então todos foram atacados por ele, porque não alcançou o seu entendimento, não alcançou a sua visão. Quando o entendimento é dado pelo Espírito Santo, é Ele quem convence. O véu é tirado tão somente pelo Espírito Santo. Eu costumo dizer, eu vivi 48 anos dentro de um sistema religioso doutrinal. Ocupei as maiores posições no mundo teológico dessas instituições. Eu era considerado um dos melhores. Estava entre os bons. E de nada daquilo me adiantou a ter essa visão espiritual que hoje eu tenho. Hoje eu não desfaço de nenhum daqueles que conviveram comigo. Respeito-os, mesmo continuando lá, aprisionado nesse sistema religioso doutrinal. O grande sábio Salomão, em Provérbio capítulo 12, versículo 15, ele diz assim: o caminho do tolo é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvido ao conselho, ele é sábio. Ele diz que o tolo pensa que está sempre certo. Não é o nosso caso, que temos a visão do Evangelho da graça de Deus. Não subestimamos, não desprezamos, não menosprezamos. Pelo contrário, vemos cada um deles como nossos irmãos, como filhos de Deus. A diferença é que o véu ainda está posto. Salomão diz que o sábio, ele ouve conselho. Quando o tolo é ofendido, logo todos ficam sabendo. Mas quem é prudente faz de conta que não foi insultado. O que eu ouvi, a mim não me atingiu. Até porque foi colocado por ele todos os pregadores da visão da graça de Deus. Estão abaixo também dele, porque não conhece ou não tem o conhecimento que ele tem.
O grande sábio continua dizendo que as palavras do falador ferem como ponta de espada. E foi isso que eu vi naquele vídeo. Mas a palavra do sábio, ela pode curar. O sábio Salomão diz que a pessoa prudente esconde a sua sabedoria, mas os tolos anunciam a sua própria ignorância. Porque acham que são sábios, porque acham que têm conhecimento. Eu preguei ontem, usando a epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 2. Ele disse, quando eu fui ter convosco, eu não fui com palavras persuasivas e nem com sabedoria, mas eu fui a fim de que vocês se apoiassem por meio da fé no poder de Deus, na sua palavra. As palavras dele, assim como dos sábios, são amáveis, alegram, nunca deixam por nada essa tão gloriosa e preciosa e excelente graça de Deus que nos foi concedida por meio do Cristo ressuscitado, do Cristo ressurreto. Vivemos em espírito, descansando nele, reinando em vida, entendendo qual é a sua perfeita, boa e agradável vontade. Nos submetemos tão somente a ele, porque o Senhor é ele. Quem está no comando de tudo é ele. Que as arrogâncias, que as soberbas possam cair por terra, possam ser deixadas de lado, porque isso não faz parte da vida dos espirituais. Essas coisas são do homem carnal. É a carne que se manifesta. Vocês não percebem isso? Nos homens, nas pessoas que são espirituais. Elas não humilham a ninguém. Elas não usam de soberba e nem de arrogância para tentar passar aquilo que ela crê, aquilo que ela acredita. Como, por exemplo, a sã doutrina, a palavra da verdade. Esse alimento sólido que nos dá, que contém substância e que nos sustenta a cada dia a vivermos uma liberdade no espírito, crescendo cada vez mais na graça e no conhecimento de Deus. Então esta é a palavra. A verdadeira graça quebra todo o conceito religioso do homem e também a sua soberba e arrogância. Um forte abraço, um beijo no seu coração. Graça neles, tão somente a graça. A graça nos basta, a graça nos é suficiente. Eu termino dizendo, nós, da graça de Deus, amamos todos vocês.